A juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão a questão da audição da criança ou jovem nos processos tutelares cíveis e no processo de promoção e proteção. Já tenho vindo a focar nestas sessões que a criança tem voz nos processos que lhe dizem respeito. E temos de ver em que termos é que essa audição se processa. A criança ou jovem, sendo o principal sujeito do processo, pode ser ouvido de duas formas. Uma delas consiste em dar-lhe a oportunidade de expressar a sua opinião acerca do objeto do processo que lhe diz respeito. Outra forma de audição respeita a produção dos meios de prova. E iremos ver de que forma é que essas duas formas de audição se distinguem. Para já tenho a dizer que a audição da criança deve ser feita sempre, deve ter lugar em ambiente reservado, de forma informal, adotando uma linguagem que seja precisa, objetiva, que seja adequada à idade e ao discernimento da criança que está a ser ouvida. Portanto, não existe uma regra geral, não existem perguntas feitas, temos de ver como é a criança que temos à frente, o que é que ela é capaz de perceber, qual é o seu grau de maturidade, de forma a formular as perguntas que sejam adequadas à capacidade de percepção dessa criança que está a ser ouvida. Para percebermos qual é o grau de discernimento e de maturidade dessas crianças que têm de ser ouvidas nos processos, há a possibilidade de recorrer à assessoria técnica dos tribunais e é muito frequente pedir-se à EMAT, a equipa multidisciplinar que serve de apoio aos tribunais, que são técnicos da Segurança Social, aqui em Viseu, que dispense ou que faculte a comparência de um psicólogo que permita ajudar, auxiliar nessa compreensão do que seja a capacidade de discernimento e o grau de maturidade da criança. E, portanto, antes de se proceder à audição da criança, será sempre conveniente, nos casos em que não seja possível, desde logo, perceber se a criança percebe ou não aquilo que lhe vai ser perguntado, que tenha um tempo de conversa com o psicólogo, de forma que esse técnico possa perceber se aquela criança tem ou não capacidade de compreender os assuntos que estão em discussão. A audição da criança nas providências tutelares cíveis é obrigatória a partir do momento em que a criança tenha 12 anos de idade. E, antes disso, também é obrigatória a audição da criança sempre que tenha discernimento e maturidade para compreender os assuntos em discussão. E é nessa determinação do que seja o grau de capacidade e de compreensão dos assuntos que a assessoria técnica aos tribunais tem uma função muito relevante para perceber, antes de iniciar a audição, se aquela criança percebe ou não aquilo que está a ser debatido. Como disse, há duas formas de ouvir a criança. Uma delas, e que tem lugar sempre que a criança tenha capacidade de compreensão e de maturidade, diz respeito à audição dela para saber qual é a sua posição em relação ao objeto do processo. E essa audição tem habitualmente lugar fora da presença dos pais, dos representantes, de quem os representa. A criança, se assim o pedir, se assim quiser, poderá ser acompanhada de algum adulto e isso, em princípio, é autorizado, salvo-se o juiz, por razões que deverá enunciar, entender que não deve fazer-se acompanhar do adulto que a criança identifica, ou porque entende que poderá manipular a criança, que poderá ser um motivo de pressão da criança naquilo que vai declarar, ou porque entende que poderá inibir as declarações da criança, e o que se pretende com esse tipo de audição é que a criança, de forma espontânea, de forma livre, de forma esclarecida também, possa expressar aquilo que acha relativamente ao litígio que está em discussão no processo. A criança, a qual deve ser dada a oportunidade de falar, poderá chegar perante o juiz e dizer: eu não quero falar. E o juiz aí terá de respeitar isso. Portanto, é a opção da criança exprimir ou não a sua opinião acerca do objeto do litígio. Tem de ter a possibilidade
a faculdade de assim fazer. Portanto, o juiz, logo que verifica que a criança tem discernimento ou maturidade para se pronunciar acerca do objeto do litígio, deve facultar à criança a possibilidade de exprimir a sua posição. Se a criança, a qual é facultada essa possibilidade, não quiser exprimir a sua opinião, não quiser comprometer-se com o objeto do processo, também é viável essa posição. É a posição da criança. A outra questão que eu queria aqui focar é que, muitas vezes, as crianças, quando vêm para exprimir a sua opinião, pedem que as declarações não sejam divulgadas. Pretendem que o juiz tome conhecimento daquilo que acha, mas não quer que as pessoas com as quais convive, e, portanto, que geralmente são aquelas que gerem o conflito que está a ser debatido, tomem conhecimento dessas declarações. E, nesse caso, também é um direito que assiste a criança que sejam mantidas confidenciais estas declarações que prestou para exprimir a sua opinião perante o objeto do processo. A opinião da criança não é apenas um dos sentidos orientadores daquilo que poderá vir a ser decidido. O juiz até poderá, afinal, entender que o interesse da criança até é diverso daquela posição que a criança exprimiu. Contudo, deverá ter em atenção essa posição da criança para, no leque de todas as posições enunciadas, poder tomar aquela que mais se adequa àquilo que se ajusta ao superior interesse da criança ou do jovem. Outra forma de audição da criança é relativa à produção de meias de prova. Acontece que, por vezes, a criança é indicada como prova de factos que vêm enunciados no processo. E, nesse caso, a audição processa de forma diferente, pois que, enquanto que a primeira não é feita na presença dos pais e de quem representa a criança, é feita perante o juiz, perante o procurador, eventualmente perante o advogado que foi nomeado à criança, perante o técnico da Segurança Social, mas não perante as partes, já esta, em que a criança é indicada como meio de prova, está sujeita ao exercício do contraditório. Isso significa que, sendo valorado o que é declarado pela criança como meio de prova quanto aos factos que estão enunciados, deve ser dada a possibilidade aos pais, aos representantes, tomar conhecimento e de intervir nessa audição. Vamos ver já em que termos. Na verdade, mesmo que seja admitida essa audição como meio de prova, temos sempre de preservar, portanto, o bem-estar da criança nessas audições. E é o juiz que leva a cabo essa audição, tem de ser informada a criança em que termos é que vai ser ouvida, em que termos vai ser valoradas as suas declarações e ainda que tais declarações vão ser sujeitas ao exercício do contraditório, ou seja, que as partes no processo vão tomar conhecimento delas. Depois de esclarecida a criança, é que são feitas as perguntas que têm de ser dirigidas à criança relativamente aos factos que vão ser indagados através das declarações da criança. Geralmente, o que acontece nessas situações, para evitar que a criança seja intimidada ou que se sinta constrangida pela presença dos advogados, dos pais, dos seus representantes, o que, na minha prática, pelo menos tenho feito, é que a criança é instalada numa sala e, através de meios audiovisuais, é facultado aos advogados intervenientes no processo o acesso àquilo que é dito pela criança quando é ouvida como meio de prova. E, por meios audiovisuais, assistem noutra sala aquilo que vai sendo dito pela criança. No fim de a criança ter prestado as suas declarações, é facultado aos advogados que se encontram na outra sala a possibilidade de enunciar mais questões que entendam que devem ser esclarecidas. E aí, se forem consideradas pertinentes, o juiz irá novamente ouvir a criança relativamente a essas novas questões que são enunciadas pelos senhores advogados que assistem à distância noutra sala. É foi a forma que aqui encontramos nesta comarca de preservar
portanto, o bem-estar da criança, de impedir que ela se sinta pressionada com muitas pessoas dentro da mesma sala, sendo certo que raramente são ouvidas as crianças com meio de prova, porque existem outros meios de prova, e ouvir uma criança com meio de prova será sempre um último recurso quando não haja outros meios de prova possíveis, porque é sempre um sacrifício para as crianças deslocarem-se a tribunal para prestarem declarações, para serem ouvidas. E as partes nos processos devem ter essa noção de que é sempre um prejuízo para a criança, em termos emocionais, vir a tribunal prestar declarações. E, portanto, tem de haver muito bom senso quando se indica uma criança como prova dos factos que vêm alegar. Na maioria dos processos, as crianças são ouvidas, e até oficiosamente, simplesmente para que possam sentir que são os sujeitos do processo e que têm uma opinião e que podem exprimi-la livremente. E nessas situações, como disse, não há intervenção de advogados, não há intervenção de representantes legais, a não ser que a própria criança tenha ela própria um advogado, ou que lhe tenha sido nomeado, ou que tenha sido constituído nos autos. Essa audição que é feita da criança como meio de prova é sempre gravada, ou por meios audiovisuais, enfim. Há sempre lugar à gravação dessas declarações prestadas como prova no processo. Já assim não sucede, como já foquei, relativamente às declarações da criança para exprimir a sua opinião. Geralmente, e pelo menos é a prática que tenho vindo a adotar, ouve-se a criança, transcreve-se em ato o que a criança disse. Se a criança disser que não se opõe à divulgação, que ficou transcrito é divulgado. Se disser que se opõe à divulgação das declarações, o que ficou transcrito em ata fica trancado na consulta do processo. E isto porque a criança tem o direito, quando exprime a sua opinião, a que sejam mantidas confidenciais sempre que assim o deseja. Relativamente a esta questão da audição da criança, penso que foquei os aspectos essenciais. Bem-aja pela atenção.